quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Do meio da multidão alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois, Jesus falou a todos: Atenção! Tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. Ele contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e o homem pensou: o que eu devo fazer? Não tenho onde guardar a colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores neles. Vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou. Para quem vão ficar? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quando nós nos deparamos com um evangelho como esse, quando nós nos deparamos com evangelhos em que pessoas interrogam a Jesus, muitas das vezes as pessoas têm nome, mas na maioria delas as pessoas não têm nome. Observem bem, qual era o nome da pessoa que perguntou a Jesus no evangelho de hoje? Qual que era o nome? Quer saber mesmo qual que era o nome? Olhe para você mesmo. Olhe no espelho e você vai achar esse nome. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus prepara a nossa vida, Jesus prepara o Evangelho, a palavra de Deus, para nos avisar sobre algo, para nos enviar sobre algo. E quando ele fala, naquele tempo, do meio da multidão, alguém disse a Jesus. Quem disse isso a Jesus? Foi eu, foi você, todos nós. Quando nós falamos palavra da salvação, nós, na verdade, estamos proclamando que aquele aviso que Jesus deu, aquela palavra, aquela leitura, aquele evangelho que nós acabamos de ler, na verdade, é uma palavra de aviso para nos salvar do pecado. Isso quer dizer, portanto, que Jesus sabia que você, mais tantas outras pessoas, estariam aqui hoje, neste dia 21 de outubro, às 10h16, para outros às 11 horas e tantos. Porque o vídeo só sai ao ar às 11. Jesus sabe. E vejam a importância do aviso que Jesus dá no evangelho de hoje. Vejam a forma de como nós podemos compreender a leitura e a análise do evangelho de hoje. Um homem, que nós já classificamos que somos nós, chegou para Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer para convencer meu irmão para que ele reparta os bens comigo, para que ele reparta a herança comigo? Fala para ele repartir a confiança, a herança dele comigo. E aí, vejam o que Jesus diz. O homem que me encarregou de julgar, quem me encarregou de julgar os bens e dividir entre vocês?
quando nós jogamos a confiança, quando nós jogamos nossos bens para as mãos de outro, nós esperamos sempre que aquela pessoa defenda o nosso lado. E quando nós estamos muito próximos de uma pessoa, por exemplo, que nós mandamos para ela esses tipos de comentários, nós esperamos que ela nos defenda. Muitas das vezes, chamar um terceiro, chamar uma pessoa que não é amigo, que não te conhece, é bom, porque ela precisa avaliar os pós e os contras. Quando um aluno vai para a diretoria, e isso é uma boa coisa para poder se dizer, quando um aluno vai para a diretoria, ele não vai lá para a diretoria para que a professora dê para que a diretora dê uma suspensão nele, porque a diretora é a ordem maior da escola. Não. Ele vai lá para a diretoria, não é só para conversar com a diretora, porque muitas das vezes a diretora não está lá. A minha diretora mesmo vai terça, quarta e sexta, se eu não me engano. Ela não vai todos os dias da semana lá na escola. Tem períodos e tem horários. E por que isso? Por que ele vai para a diretoria? Para ter a opinião de uma terceira pessoa. De uma pessoa que não estava lá. Seja a professora de orientação, seja o inspetor, seja o vice-diretor, seja o coordenador, alguém que estiver lá. E por que essa terceira opinião? Porque o professor vai defender aluno. E se você for colocar outro aluno para defender, esse aluno vai defender o outro aluno. E por que isso? Por mais que o professor tenha sido atacado, ele vai querer fazer o mal para aquele aluno. Ele vai querer dar uma suspensão, dar uma punição, dar algo muito severo para o aluno. E o outro aluno, muito pelo contrário, vai querer defender ele. E se for uma inspetora que fica rondando as salas, vai querer defender o aluno também. Vejam como é importante nós chamarmos a opinião de uma terceira pessoa. E não só na vida escolar, mas em todas as vidas. Tá bom. Aí nós já concluímos a segunda estrofe do Evangelho. Um homem, que na verdade somos nós, foi procurar a opinião de uma terceira pessoa, que no caso era Jesus, para que Jesus dividisse os bens entre o seu irmão e ele. E vejam o esclarecimento que Jesus dá no Evangelho de hoje. De que vale? E eu vou resumir total o Evangelho. De que vale os bens que nós temos, a herança que nós temos, os dons que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos, se nós não tivermos a Deus. E aqui, nesse Evangelho, se dá a explicação entre um rico e um pobre que Jesus fala no Evangelho de hoje. Que Jesus fala em tantos evangelhos. A pessoa vai falar, mas que rico não vai para o céu. Que a dona do Magazine Luiza não vai para o céu. Que não sei quem não vai para o céu. Não é verdade. A riqueza não é a riqueza de dinheiro. A dona do Magazine Luiza, por exemplo, ela pode ter muito dinheiro. Mas se ela for voltada para Deus, se ela for concentrada para a igreja, ela tem a ciência de que, e eu só estou usando um exemplo, ela vai ter a ciência de que nada na vida importa a não ser Jesus. De que vale nós termos dinheiro, dons, talentos. Muita pessoa fala, mas que eu driblo bem jogando futebol. Mas que eu tenho um talento poderosíssimo para convencer a pessoa a aceitar a minha proposta. Que eu sou uma pessoa que convence todo mundo. Que eu tenho talento, o talento de deixar a pessoa convencida a meu respeito. Qualquer opinião que eu dou, a pessoa aceita. Às vezes pode ser verdade, ou às vezes a pessoa está aceitando por pena mesmo. Cuidado. Mas quando nós falamos, quando nós se adentramos dentro, adentrar dentro é complicado, né?
Quando nós adentramos no evangelho de hoje, novamente eu repito, Jesus fala que nada nesse mundo é importante a não ser ele, a não ser o bem que ele propõe. E ele finaliza o evangelho contando uma parábola. Certo homem tinha uma fazenda enorme. E dentro dessa fazenda enorme, ele tinha uma plantação de trigo. Aí, certo dia, a plantação de trigo dele deu tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto, que ele pensou assim: o que eu vou fazer? Eu vou construir celeiros maiores para guardar os meus bens. Assim, quando eu chegar lá na frente, eu vou pensar: homem bom, trabalhou, 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 agora você pode comer e beber e gastar por muitos anos. Parabéns. E aí Jesus falou, e aí Deus fala para ele assim: bobagem. Neste dia, você vai perder a sua vida. De nada adianta nós juntarmos e perdemos a vida. Porque quando nós perdemos a vida, para quem vai ficar tudo aquilo que a gente juntou? E outra, a pessoa vai guardar bem aquilo que nós juntamos? Aquilo que nós arrecadamos por muitos anos? Os talentos que nós guardamos? Atenção, cuidado para aquilo que nós vamos arrecadar com os anos. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Conclui o evangelho de hoje dizendo o mesmo que eu disse. Jesus não fala isso para a pessoa que indagou a ele, mas ele fala isso para você. Você que está assistindo o evangelho de hoje. E aí você vai falar assim, igual o padre falou na pregação aí esses dias. O padre falou assim: ah, mas é vocês que vão estar embaixo vão falar assim: mas padre, eu faço isso todo dia. Eu cuido do meu dinheiro muito bem, mas eu adoro a Deus, eu louvo a Deus. Padre, não é para que eu preciso escutar essa pregação? Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós escutamos uma palavra dessa, quando você fala uma palavra dessa, uma indagação dessa, significa que, dentre muitas outras coisas, você é rico. Você não está preparado, você não está atento ao que o Senhor quer te falar. Aquilo que o Senhor quer te falar. Se o Senhor te reuniu numa missa, ou aqui neste vídeo, e Ele colocou este evangelho, significa que todos nós precisamos escutá-lo. Que todos nós precisamos aprender sobre ele. Porque todos nós precisamos desfrutar algo. E aqui vai um ensinamento. Nunca vai ser o mesmo aprendizado para todas as pessoas. Para todos do mundo nunca vai ser o mesmo aprendizado. Nós vamos aprender de várias formas. Talvez eu aprenda de uma forma, fulano aprenda de outra, cicrano aprenda de outra, e assim vai. Porque nós entendemos de formas diferentes. E é isso que nos une. Porque daí o evangelho não fica remoto. Não fica algo parado só naquilo. Se diversifica e evolui por muitos anos. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.